Então, boa noite a todas. Quem está aqui presente comigo? A Daiane, a Nadira, a Lília, a Isabela, a Cindy, a Cláudia e a Elis. Gente, então assim, para agradar todo mundo, só como está gravando, só cortem agora o áudio de vocês um pouco, vocês já abrem. Para agradar todo mundo, eu vou fazer essa alternância de uma semana aula à noite, uma semana aula de manhã. Vamos ver em relação ao número de participantes, porque eu sempre fiz essas aulas online, né? Desde ali só não fiz na primeira semana da pandemia, mas a partir da segunda semana eu já fui uma professora que já estava fazendo essas aulas para estar presente com vocês. Eu sempre estou disponível, às vezes eu demoro ali no WhatsApp para responder, mas eu sempre respondo. Muita gente me manda no particular, até. Tem vergonha de mandar, né, às vezes no grupo. E então, assim, por mais que eu fique, né, às vezes disponível e tal, às vezes há umas controvérsias. Então, eu tô fazendo, né, vou querer fazer essa alternância, mas eu quero ver essa questão de quórum, né? Eu sempre fiz a maioria das aulas à noite para poder ter o maior número de quórum, né? Pensando que quem é da noite trabalha às vezes o dia inteiro, só pode à noite mesmo, e quem é da manhã, né? Se a pessoa não trabalhar de noite, poderia teoricamente assistir a aula à noite. Às vezes não consegue e tal. Então, vou fazer essa alternância a partir da semana que vem, fazendo, né, um dia, essa semana 8h30, na outra semana, não sei se 9 horas, 10h30. E daí para a gente ver né, se vai dar certo assim. Tá? A gente não tem hoje tantas participantes, mas geralmente, né, tem 8, então tem 7 alunas, né? Essa 8ª sou eu. Mas a gente vai ver assim, o meu objetivo é ter o maior número de alunos. Outra questão que antes de eu começar a gravar aqui o vídeo, a gente estava conversando com as alunas, a possibilidade de quem estar participando do vídeo ao vivo, eu vou até começar já a contar hoje, né? Eu não estou com a minha chamada aqui, mas eu vou anotar os nomes. E daí depois eu passo para o meu livro de chamada. E já contar a presença de quem está aqui como presença mesmo. E não ter essa obrigação de preencher o fórum. Foi o levantamento aqui das meninas e eu gostei da ideia. Eu confirmo daí, né, essa certeza, amanhã de manhã eu tenho reunião, coordenador Vinícius. Eu já vou levantar essa hipótese para ele. Se ele me der um aval positivo, eu já vou aplicar. Acho legal, porque eu acho justo com quem, né, se predispõe a estar presente, né? Eu sei que tem filho em casa, para mim também é puxado, vocês viram que meu filho acabou de entrar, mas eu acho que é uma maneira da gente estar mais perto, nesse momento, né, da pandemia, e a gente, assim, eu estar aberta sempre para tirar dúvidas, sempre, né, eu fico disponível ali no grupo para vocês também, tá bom? Então, acho que é isso. Então, é essa questão de intercalar as aulas, né, que eu já escrevi aqui, e essa questão do fórum, né, de quem participar da aula ao vivo, eu contar como presença e não precisar responder ao fórum. Tá bom? Então, agora vamos iniciar a aula mesmo. Antes de iniciar, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa da aula passada? Algum levantamento, algum questionamento? Tudo tranquilo? Quando que você vai colocar as notas, professora? Então, eu tinha que ter colocado, né? Porque eu já falei a nota para todo mundo e só não passei lá. Essa semana, bem provável que amanhã, acho que amanhã eu vou ter. É que eu voltei a atender agora os pacientes.
Depois de 60 dias sem atender, hoje foi meu primeiro dia que eu atendi. Então, eu passei a tarde atendendo tão faceira, com os cuidados de máscara, jaleco, troca, sabe? Assim, cada paciente eu trocava jaleco, levei 3 jalecos no carro. E então, assim, meu dia hoje foi puxado, mas estou feliz que eu voltei a atender. Então, amanhã eu vou dar aula também, mas acho que se duvidar, amanhã de tarde vai estar mais tranquilo, porque amanhã de manhã eu vou dar aula. E daí eu coloco. Mas assim que eu colocar, eu aviso no grupo, para vocês não ficarem naquela ansiedade, né? Tipo, se coloquei ou não coloquei. Assim de rindo. Mas acho que eu já falei, né? A maioria das notas, né? E fora isso da nota, outra coisa, assim, da aula mesmo? Ou tá tranquilo? Então tá. Então, gente, o que faltou pra gente terminar? Faltou duas cirurgias, que são a bráquio, que é do braço, e a do lifting das coxas. Essas duas cirurgias, elas são as cirurgias principalmente de pós bariátrica, né? A pessoa era obesa, fez a bariátrica, emagreceu. Então, em relação à gordura localizada em si, não tem tanta, tem mais excesso de pele, tá? Então, acontece isso muito e a gente chama essas cirurgias de cirurgias reconstrutoras ou reparadoras, esses dois nomes. A maioria até é reparador. Quando teve, né, esse reparo, já diz o nome, né? Por no caso, igual a gente está explicando, principalmente, né, do pós-bariátrico. Então, a braquioplastia e o lifting de coxa. Eu trouxe um livro aqui da plataforma virtual, que é Cirurgia Plástica no Ex-Obeso. Então, é bem legal esse capítulo, o capítulo 69 do livro Cirurgia Plástica para a Formação do Especialista, segunda edição. Esse livro tem outras coisas interessantes, então por isso que eu trouxe para vocês. Porque daí já, né, vocês leem esse capítulo 69, mas daí já dá uma olhada no livro inteiro. Quando eu passar os livros assim, gente, eu me bato, né, eu fico olhando assim de, tipo, capítulo por capítulo para ver o que está batendo com a aula. Mas quando eu indico o livro, a hora que vocês tiverem tempo, assim, vão lendo meio que ele inteiro, assim, sabe? Não se fixe só naquele capítulo da aula, né? Vai lá começa pelo início, pelo sumário, e vê os capítulos que têm interesse ou que têm a ver com as outras aulas que vocês estão tendo também. Tá bom? E o fórum bem tranquilinho, que é para explicar essas duas cirurgias e mais alguma coisa que vocês acharem interessante no livro ou que vocês leram em algum outro artigo, pode colocar também. Essas cirurgias do ex-obeso, tá? Que é no caso igual, né? Eu peguei exatamente foi o nome do livro, mas é igual eu tô falando para você. Essa retirada desse excesso de pele nesses pacientes. Por quê, gente? Porque não é só a cirurgia plástica que envolve, sabe? Envolve também, ó, a psique, né? O psicológico do paciente. Porque muitas vezes ele não se aceita magro. Ele não está acostumado com aquilo. Então, a hora que emagreceu, perdeu a gordura, né? Ficou aquele excesso de pele. E a pessoa tem que retirar aquele excesso de pele. Aquilo é como se estivesse tirando um pedaço dela. Então, muitas vezes, a pessoa não se aceita magra. Então, a gente, como profissional da área da saúde, tem que ter todo um contexto da gente conversar com o nosso paciente, da gente perceber se ele está bem psicologicamente ou não, né? Incentivar ele para ele estar feliz realmente com aquela cirurgia. Então, a braquioplastia, ou lifting de braço, é essa retirada desse excesso aqui, ó, de pele. Então, foi feito muito estudo nessa bráquio
Porque essa região braquial, ela é importante nessa questão de jovialidade. A gente fala muito, né? O tchauzinho, né? Vai ficando mais velho, esse tchauzinho vai ficando flácido. Tanto no sentido, então, da flacidez, que ela é importante, como no aumento da circunferência. A gente vai ficando mais velha, vai engordando e a circunferência vai aumentando. Então, as técnicas têm sido aperfeiçoadas para minimizar as complicações. Então, acontece muita complicação nessa cirurgia do braço. Principalmente o quê? Cicatrizes alargadas, porque às vezes o movimento do braço deixa essa cicatriz alargada, é uma região delicada para deixar aquela cicatriz. A cicatriz hipertrófica, que a gente já viu, que é aquela cicatriz mais alta. Inestética, que é não estética, né, que não é bonita. Retrações cicatriciais acontece bastante e edema persistente ali na região, principalmente na cicatriz, forma o edema, porque para, né, a linfa para, como se fosse assim, ó, aqui a gravidade está agindo, a linfa vai parar aqui, ó, em cima da cicatriz. Então, essas são as complicações. A lipoaspiração é promissora em relação à gordura, porém tem a questão de a manutenção da flacidez da pele, que às vezes se a pessoa só fizer a lipo, melhora a gordura. Só que a flacidez da pele, se a pessoa emagreceu muito, não melhora. Então, nesse caso, tem que fazer a bracoplastia mesmo, né? A cicatriz mesmo, a cirurgia. Essa cirurgia ela foi descrita em 1954, tá? Por Correia e Fernandes, e ela foi sendo aprimorada. Então, em 75, o Dr. Barodi descreveu a técnica de dermolipectomia dos membros superiores. Sempre quando vocês verem MMSS, é membros superiores. Posicionando a cicatriz no sulco braquial, com ressecção do excesso dermo-gorduroso. Então, o dermo é pele, né? E gordura no sentido longitudinal, que a gente já viu, né? Longitudinal ao braço. No mesmo ano, o Pitangui descreveu essa correção da lipodistrofia da parede torácica lateral, porque pegava um pouquinho, vocês viram aqui, ó, que pega aqui, ó, também, ó. Então, ele, dependendo da pessoa, se a pessoa emagreceu muito, daí o Pitangui considerou essa questão torácica lateral, braço e cotovelo, pegando tudo num procedimento cirúrgico único. Em 79, um outro médico, o Dr. Jury et al., quando fala et al., que tem vários autores juntos, descreveram um retalho retangular no braço, com recessão e o fechamento de cicatriz axilar em T. Então, pegava o braço inteiro e fechava lá, fazendo um T embaixo da axila. E no mesmo ano, outro autor, o Guerreiro, ele enfatizou a necessidade de manter a cicatriz no sulco braquial, que é como era, né, mesmo, com deslocamento superficial do tecido subcutâneo, que é a gordura, com o intuito de preservar os vasos linfáticos e nervos. Porque essa aqui, cicatriz em T, o que pega? Bem embaixo da axila. Se pega bem embaixo da axila, pega vaso linfático. E pode pegar inervação também, né? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, pode ter um linfedema, pode ter outras complicações, porque pegou axila. Então, esse guerreiro, ele pegou fazendo, para preservar esses vasos, ele propôs fazer uma zetaplastia. O que é a zetaplastia? É uma cicatriz em Z. Trouxe essa fotinho para vocês verem. Eu não achei na internet, para mostrar para vocês, uma foto de braço. Eu achei de outros. Tem bastante aqui no pescoço. Bem um Z, tá? Porque daí esse Z, ele faz essa preservação, né, dos vasos linfáticos e da inervação, e evita a retração da pele, tá? E mais tarde, em 82, o Borges, ele, em vez de ser em Z, né, a zetaplastia, é em W, W-plastia. Então, é essa cicatriz aqui, ó. Tá vendo o Wzinho? Então, aqui tem um exemplo que eu achei. Ai, desculpa.
que é dessa cicatriz em W. Aqui foi um exemplo da face, né? Mas daí no braço tem bastante, tá? Que é também para melhorar essa questão dessa retração cicatricial. Então, vocês viram como essa cirurgia, ela foi evoluindo no tempo. E em 95, Luke Wood adotou o conceito de suspensão do sistema facial superficial. Então, é daqui da fáscia, né, do músculo, quando fala fáscia, é aquela camadinha em cima do músculo, que é a fáscia do músculo, para melhorar o contorno do braço e melhorar o resultado da cicatriz. Né? Então, é como se ela ficasse ali, eles abrissem e ficasse aquela face suspensa, para deixar um resultado da cicatriz melhor, porque é uma região que aparece. As outras cirurgias, você esconde. Essa cirurgia do braço, se colocar uma manga curta, aparece. Né? Então, é uma cirurgia complicada por isso, por causa da cicatriz. E em 97, outros médicos, o Gillian e o Lyons, descreveram a lipoaspiração dos braços pela técnica tumescente como alternativa à bracoplastia, para não deixar tanta cicatriz. Só que daí é uma lipo, é aquilo que a gente falou, que daí, dependendo do excesso de pele, não resolve 100%. Então, é muito importante para o cirurgião, né, e para o esteticista, e para o profissional que atua no pós-operatório, ter esse conhecimento da estrutura linfática. Por quê? Então, quais que são, o que vai mais ser utilizado aqui, ó? São esses gânglios que estão aqui na fotinho. Então, aqui em verdinho, axilar. Nossa, só falta 10 minutos. O axilar. Aqui o subclavicular. Embaixo aqui da clavícula. Aqui o ducto torácico. Principalmente, gente, essa região aqui, ó. Porque sempre vai ser a região mais perto do gânglio. Então, a cicatriz vai estar aqui do braço inteiro. Qual que é a região mais perto? Aqui na axila. Tá? Só que tem que cuidar para ver se não teve nenhuma alteração da cirurgia, né? Em relação aos linfonodos. Então, tem que saber muito essa anatomia do linfonodo, principalmente do cirurgião, né? Para não, na hora da cirurgia, a cirurgia está tudo ok. Então, esse linfático, ele é irregular e se torna mais superficial na região do cotovelo. Então, ele pega também, né, os cubitais, no braço, né, no cotovelo, nessa parte anterior. E no plano da aponeurose está localizado o tecido linfático profundo relacionado à drenagem dos músculos e ossos. Então, o médico tem que cuidar para não lesionar muito esses linfonodos. E aqui eu já falei, né, dos axilares e dos subclaviculares. Gente, esses slides aqui são todos do livro. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Acabei não colocando a fotinho, mas é desse livro que eu gosto bastante, do Fábio Borges. Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas, tá? Do Fábio Borges. Então, no subcutâneo, que é na gordura, estão localizados os nervos sensitivos. Então, uma eventual lesão, né? Por isso que eu falei desse conhecimento, pode estar relacionada a dor e parestesia no pós-operatório. Então, isso pode acontecer bastante. Essa parestesia é como se fosse uma anestesia temporária. Então, a pessoa fica um tempo sem sentir aquela região. E o objetivo é o quê? Retornar, né? Então, o que não pode acontecer é ficar, né? Lesionou aquela inervação tão profunda que não volta mais. Tá? Então, o certo, essa parestesia pode acontecer, mas é temporário. As artérias superficiais estão localizadas no tecido subcutâneo, ali na gordura. Então, vários autores escreveram que na braquioplastia ocorre lesão dos vasos linfáticos, causando linfocele, linforreia, necrose, edema persistente, que eu já acabei de falar. E isso faz com que
Como esse livro ali, o autor é fisioterapeuta, ele escreveu fisioterapeuta, mas, né, vocês da estética, nós, né, que eu me incluo, ter essa atuação precoce nesse tipo de procedimento. Então, assim, quanto antes a gente conseguir estimular, o corpo vai fazendo uma neoformação dos linfáticos, tá? Então, aqui a gente está vendo aqui na fotinho uma necrose. Daí, em seguida, ó, após 20 dias de debridamento, então eles debridaram para tirar aquele tecido necrosado, fizeram a sutura, e finalmente a imagem mostrando uma evolução satisfatória. Tá? Ó, o paciente era portador de doença arterial obstrutiva e teve essa necrose. E vocês viram a cicatriz, né? Ó, teve que descer para cá, ó. Então, assim, acabou ficando torta por causa desse tecido necrosado. Então, por mais que vai fechar, né? Igual a gente tá vendo aqui, mas essa cicatriz vai ficar assim. Então, não é um resultado satisfatório, né? E outra questão muito grande que acontece nessa cirurgia é o linfedema, que a gente já viu. Quando acontece essa lesão no linfonodo axilar, vai acontecer o linfedema daquele membro superior, tá? Então, o diagnóstico diferencial entre edema de origem linfática e venosa é trabalhoso nos casos de edema persistente. O retardo do diagnóstico do linfedema pode resultar em fibrose e aumento do tamanho do braço. O tratamento precoce permite a regressão do quadro, previne a progressão baseando-se em drenagem linfática manual. Só que, gente, a gente tem que cuidar da drenagem, porque vocês viram que a cicatriz é uma cicatriz grande, né? Então, não adianta você ficar mobilizando aquela cicatriz, que daí você vai abrir a cicatriz. E o nosso objetivo é fechar. Em um estudo, observou-se que o exame linfocintilográfico no pré-operatório apresentou diferença estatística significante quando comparado ao pós-operatório. Comprovou-se que a bracoplastia altera a drenagem linfática, sim, dos membros superiores, no entanto, sem resultar em sintomas clínicos. Então, por exemplo, né, esse sintoma clínico é o edema, né? Aquele edema persistente, porque o edema do pós-operatório é normal. Agora, o persistente que é o problema. Com esse achado, pacientes com déficit de drenagem linfática podem ter o problema agravado, resultando no linfedema, que a gente está acabando de falar, que é realmente o edema causado pela disfunção daqueles vasos linfáticos, linfonodos da região axilar, da cirurgia, né? São fundamentais a história clínica e o exame físico no pré-operatório. E na suspeita desse déficit linfático, deve solicitar uma avaliação adequada. Acredite também que a cirurgia deva resultar em deslocamentos limitados e superficiais, preservando a estrutura, evitando maiores comprometimentos do tecido linfático e evitando aquilo que eu falei da cicatriz. Então, o trabalho da físio, do esteticista, né? Aquilo que eu falei, por causa do autor, que é físio, ele escreveu físio. Deve objetivar a redução do edema e o ganho precoce da funcionalidade, sem comprometer o processo de cicatrização, que é muito difícil nessa região. Que, gente, você ficar sem mexer seu braço, é difícil, né? Então, é uma região que exige muito, assim, do paciente também, sabe? A drenagem manual do membro superior comprometido deve valorizar as vias opcionais que não atravessam a axila, a área que foi traumatizada com a cirurgia, que tem ali o edema na região. Essas vias opcionais são descritas como correntes derivativas, não apresentam os gânglios e recebem o nome por onde foram descritos. Então, tem a de Mascani, tá? E a corrente escapular, a corrente escapular da escápula, né? Posterior de cápula. Mas tem, gente, também, que a gente chama, que vai ser na aula que vem, que eu vou dar. Não é na outra. Não, na outra são as complicações. É na outra que eu vou fazer uma revisão do sistema linfático, as anastomoses. Tá? Então, a gente vai falar
dessas anastomoses, que são essas vias que quando acontece uma cirurgia e a linfa não consegue passar no seu local correto, né, pela via linfática convencional, faz esse desvio de rota, porque o corpo tem essas anastomoses. Deve-se associar a cinesioterapia, que é exercício de membro superior, para complementar a ação da drenagem linfática, porque a gente já viu que a musculatura contraindo faz com que os vasos linfáticos sejam comprimidos e acabe levando essa linfa, que é unidirecional, ajudando nesse retorno linfático, tá? Aqui na figura, tá mostrando que o que tá levando? Aqui não vai aparecer muito, né? Mas a cicatriz dela, né, que seja aqui anterior, ela tá levando aqui, ó, pela lateral, e ela vai levar lá pela escápula, e vai levar para onde? Pode levar aqui, ó, para a clavícula, parte anterior, pode levar aqui para o pescoço, pode levar, se fez nos dois braços, não, mas às vezes se a pessoa, né, a maioria é feita nos dois, né, mas por algum motivo, né, vamos dizer, fez um linfedema nesse braço e essa axila aqui tá ok, leva para outra axila, tá? Então, vai fazendo essas vias de anastomose, que são as vias derivativas, né? Beleza, gente? E assim, o que vocês... Falta 1 minuto. Lembram que a gente pode fazer... Cadê todo mundo? O que a gente pode fazer, basicamente, nessa cirurgia? Nessa e na do lifting é mais ou menos o mesmo procedimento.